Vamos aprender um pouquinho sobre a humildade de Jesus? O texto de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, diz assim, Jesus dizendo: Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus está falando aqui no meio do texto para aprender dele. Aprender o quê? A mansidão e a humildade. E a respeito da humildade de Jesus, a humildade que só Jesus tem, que eu quero falar só um pouquinho nesta meditação com vocês. O que faz de Jesus uma pessoa ou um Deus tão maravilhoso? E uma das respostas é a sua humildade. Por que tantas pessoas seguem a Jesus? Por que tantas pessoas se entregam a Ele? Com certeza, uma das respostas é a humildade de Jesus. Ele falou que a humildade dele não é uma humildade aparente, mas é uma humildade de todo o coração. Ele é humilde de coração. Então a essência de Deus é ser humilde, é sua humildade. O caráter de Deus é humilde. E assim Ele mesmo estabeleceu na sua palavra, não só nesse texto de Mateus, mas no decorrer de toda a Bíblia, nós vemos que Deus se manifesta de uma maneira muito especial àqueles que têm um coração humilde, atitude humilde, postura humilde. Isso satisfaz a Deus. Uma das palavras, das principais palavras de 2 Crônicas 7,14, quando Deus exige: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira exigência de Deus foi se humilhar. E é exatamente isso que Jesus quis passar lá em Mateus capítulo 11, quando diz: olha, aprendei comigo, aprendam comigo. Não aprendam com os líderes religiosos, não aprendam com as pessoas, aprendam comigo a ser humilde, a ser manso e humilde de coração. Então Jesus mesmo falou isso. Por que Jesus disse isso? Como eu já disse, é uma exigência de Deus, uma exigência do caráter de Deus. A Bíblia fala em Provérbios que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Por isso que Jesus falou assim: aprendam comigo a mansidão e a humildade. Não há liderança nesse mundo, não há gente nesse mundo que possa falar como Jesus falou: olha, aprendam comigo porque eu sou humilde. Essa frase, essa exigência pertence apenas a Jesus. Aprendei de mim. Por que nenhum de nós podemos ensinar isso? Nenhum líder religioso, por maior que seja. Essa é uma frase que nós vamos encontrar só em Jesus e demoraremos uma vida inteira tentando aprender sobre a humildade de Jesus. Humilhar é se rebaixar. Humilhar é se submeter. E não foi exatamente isso que Jesus fez desde a sua concepção, desde deixar o céu até a sua ascensão, depois a sua ressurreição? Foi exatamente o que Jesus fez. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 2, no versículo 6 a 11. Embora Jesus sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo. E nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Olha só, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, quando nos humilhamos, Deus move a sua mão ao nosso favor. Deus move a sua mão em favor da nossa família. E como que Jesus mostrou a sua humildade? Qual exemplo Ele nos deu com a sua própria vida? O seu ministério está repleto de exemplos.
Afinal, ele falou, olha, aprendam comigo, e eu quero destacar apenas uma passagem, destacar apenas um episódio de tudo que Jesus fez aqui na terra. Foi um dia que um cego estava gritando para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão ali, algumas pessoas estavam repreendendo aquele cego. Ele não queria que aquele cego atrapalhasse a trajetória de Jesus, mas ele clamava ainda mais. E o que Jesus fez? Jesus parou tudo. Parou a sua atividade, parou a sua caminhada para dar atenção àquele cego. E a pergunta que Jesus fez ao cego foi, o que você quer que eu te faça? E essa pergunta tem que mexer conosco. Porque Jesus falou para o cego, em outras palavras, de que maneira eu posso te servir? De que maneira eu posso ajudar você? E essa humildade de Jesus, essa pergunta de Jesus revela a sua humildade, revela que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Como que um rei dos reis, um senhor dos senhores, pode dizer para alguém rejeitado, alguém marginalizado, alguém que estava ali tentando alguma coisa diante das pessoas, como que Jesus, na sua grandeza, pôde dizer para alguém, o que quer que eu te faça? De que maneira eu posso te servir? E é claro que essa pergunta pode ser interpretada ou estudada de várias maneiras, mas uma das respostas com certeza foi Jesus querendo dizer para aquele cego, eu quero servir você. O que eu posso fazer por você? Então, eu quero finalizar dizendo como nossas vidas seriam diferentes, se nós maridos servíssemos nossas esposas mais, se as esposas dissessem para os maridos como eu posso te servir melhor, se os pais dissessem aos filhos, ó filho, agora eu vou te servir, o que você precisa? Se os filhos dissessem aos pais, pai, você precisa de alguma coisa, de que maneira eu posso te servir? O que você quer que eu te faça? Como seria melhor a nossa vida familiar? Como seria melhor a igreja se os membros, as pessoas que se membrassem, entrassem na igreja, não para serem servidos, mas para dizer de que maneira eu devo servir a Deus e ao meu próximo. De que maneira eu posso servir a igreja? De que maneira eu posso servir ao culto? Se viéssemos ao culto com propósito de servir a Deus e não apenas ser servido. Se os louvores falassem mais daquilo que eu posso dizer, que eu posso fazer por Deus, daquilo que eu posso fazer para Ele, do que o que Ele pode fazer por mim. Claro que todas as músicas são importantes, mas quando digo de louvor, quando digo de adoração, é o que nós podemos fazer para Ele. Se os empregados ou os empregadores tivessem mais preocupação em servir do que ser servido, como seria um mundo diferente? E essa é uma partícula muito pequena da humildade de Jesus. É um mundo que precisa dizer e perguntar um para o outro, de que maneira que eu posso te servir? De que maneira eu posso te ajudar? E nós não somos tão grandes como Jesus, mas Jesus nos deu exemplo, sendo Ele tão grande. Então a pergunta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aquele cego, rejeitado, marginalizado, deve ser a pergunta de toda a humanidade nos dias de hoje, em qualquer época, o que eu posso fazer por você? Eu quero orar agora por nossa nação, pelo Brasil, por essa terra tão querida, por essa terra de pessoas tão abençoadas, tão queridas e tão carentes de Deus ao mesmo tempo. Vamos orar. Nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, pedindo que o Senhor venha mudar a situação moral, espiritual, financeira do nosso país. Colocamos o Brasil nas Tuas mãos. Em especial, meu Deus, nessa época, onde enfrentamos uma crise na saúde e, consequentemente, uma crise global. Nós pedimos ao Senhor, põe a Tua mão sobre o Brasil. Tira essa praga, tira essa peste, tira essa pandemia que ronda todo o mundo. E nós
Pedimos que o Brasil seja guardado pelo Senhor. Abençoa os hospitais, abençoa as famílias. Nos dê, meu Deus, responsabilidade social para enfrentar o caos que estamos passando. Que o Senhor mesmo coloque a Tua palavra e o Teu conforto em cada coração. Em toda essa manifestação caótica, nós declaramos que confiamos no Senhor, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Também queremos que você se lembre da casa de Deus, contribuindo com a manutenção da casa de Deus, com as coisas referentes a Deus, com tudo que se refere à obra de Deus. Continue abençoando, mesmo em casa, mesmo ausente de maneira presencial. Você pode contribuir, você pode ajudar. E que Deus abençoe você. Está aí os números, as contas, todos os dados que você pode contribuir, que você pode ajudar a obra de Deus a não parar. Que Deus abençoe muito a tua casa e a tua família e que nós aprendamos com Jesus a ter um coração cada vez mais servo. Deus abençoe a cada um de vocês.